Salve, salve, galera. Ju Guimarães por aqui. Esse aqui é o... Fernando Santiago. Uma vez eu vou deixar ele fazer essa introdução, tá? Porque como eu não tenho memória, vocês sabem que eu tenho que ler. Muito bem-vindos. Hoje é o quê? Sexto? Quinto? Sexto. Sexto episódio do CanqueCast. E a viagem hoje vai ser longa, comprida, gigante, porque nós vamos passear pelo universo da cannabis medicinal, mas a gente vai ter um foco aqui, ó, muito específico, que é em saúde bucal. Pega essa. Tem sim. Se você não sabia, vai ficar sabendo agora. E a nossa convidada mega especial, mãe da cannabis, super especialista, que a gente sabe que tem aquelas agendas super complicadas, mas que topou estar aqui com a gente hoje. E tem um nome chiquérrimo, porque é Indy Lacer. Pega essa. Mesmo com as adversidades da vida. Mesmo com as adversidades da vida, porque não vai ficar sabendo, mas a gente soube de uma coisa em off muito boa. É cirurgiã dentista, é presidente da Sociedade Brasileira de Odontologia Canabinoide. Você sabia que existe? Se não sabia, já corre atrás, vai no Instagram. E diretora técnica da Soul Cannabis. Andy, valeu demais por ter vindo. A gente sabe da correria que é essa vida, esse dia a dia. Obrigada por ter encontrado uma agenda para estar aqui com a gente nessa tarde. Ai, que isso, eu que agradeço o convite. É muito legal, né, a gente tá podendo conversar, assim, abertamente sobre esses temas que são tão relevantes, né, e que, sinceramente, tem o meu coração, assim, de uma forma, porque é o que eu vivo, é o que eu trabalho, e é muito bom poder compartilhar aqui com vocês. Você é daqui de Brasília mesmo? Eu sou daqui de Brasília, morei, acho que uns 10, quase 10 anos em João Pessoa, né, iniciei lá a minha jornada canábica e aí desde 2019 que eu tô morando aqui Voltou. em Brasília, voltei. O que você foi fazer em João Pessoa? Então, eu fui estudar, na verdade, né? Meu pai se mudou pra lá, minha mãe é daqui, né? Continuou aqui e aí eu fui pra lá pra estudar. E você fez odontologia lá? Fiz odontologia lá. Fui Começou a clinicar lá, vida adulta começou... toda lá. Como é que foi essa coisa de mudar para Brasília de repente? Porque eu sofri um pouco quando eu tive que fazer esse movimento de voltar de São Paulo para vir para Brasília. Foi meio tenso, assim, para me adaptar. Para você? Então, Agora que eu vi que eu tô de fone, gente. Desculpa. pra mim, assim, foi É uma o fase foco. de mudança muito grande na minha vida, né? Porque quando eu saí daqui de Brasília pra ir pra lá, eu tinha acabado de acabar o ensino médio. Embora já tivesse meu filho, que eu Jovem mãe. uma jovem senhora, mãe, aos 18 anos de idade. E aí eu fui com ele pra lá pra iniciar mesmo a minha vida e dar andamento pra minha carreira. Mas assim, quando eu fui pra lá, eu ainda não sabia o que eu... Ainda foi na fase assim, vou fazer um cursinho, alguma Vou me coisa. mudar pra João Pessoa. Não Essa tinha era- nem Tinha nem a vou fazer um faculdade. cursinho. Vou fazer uma pessoa. Vou sair daqui e ir pra um outro lugar, conhecer Seu filho tinha quantos anos? 1 ano e meio. Nossa! Peguei, coloquei ele embaixo do braço. Sabe o que eu levei daqui de Brasília pra lá, pra João Pessoa? O Pietro e uma televisão de 32 polegadas. Eu adorei a prioridade. Porque foi a primeira televisão que eu consegui comprar na vida com o meu dinheiro. Ah, Eu não ia deixar essa televisão pra trás, gente. Vocês não têm noção. As televisões de lá de casa eram todas caixotões, assim. E essa era aquela primeira que eu consegui comprar, aquela que era mais fininha. Assim. tela plana. Exatamente. Era plasma ainda, Eu não não era sei. nem LED. Eu nem lembro mais, eu só sei que era uma de 32 polegadas, eu lembro até hoje bonitinha, pretinha, com a bordinha vermelha, que é a minha cor. Adoro vermelho. E aí, me organizei, peguei o Pietro, pus embaixo do braço, minha televisão, pus embaixo do outro braço. E fui embora pra João Pessoa. Chegou lá, e aí? Cheguei lá porque, assim, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Então, o fato de ficar parada, sem estar produzindo ou sem estar fazendo alguma coisa, me incomoda, assim. Parece que tem uma chaminha dentro de mim que não me deixa quieta. Então, eu sempre fui muito ativa e proativa, assim, na minha vida. Quando eu cheguei lá, meu pai trabalhava com uma revista, distribuição de revista, aquelas revistas que você vai no mercado, aí tem lá aquela sortida com placa cruzada, coisa de costura, de pintura. Ele trabalhava com aquilo. E aí eu cheguei lá, e aí eu combinei com ele. Eu falei, pai, eu tava com o Pietro pequeno ainda, não tava estudando mais, né? Já tinha me formado. Consegui, aí eu falei, não, eu trabalho com você, aí você me dá uma graninha, pelo menos para eu pagar a moça para olhar o meu filho, né? O Pietro durante o dia, e à noite eu vou fazer cursinho. E aí você fica com o Pietro para mim.
E aí a gente foi fazendo isso. Rede de apoio, né? É uma aldeia. Sempre, sempre. Assim, o meu pai, ele é uma pessoa, assim, foi uma pessoa super importante nesse período da minha vida, sabe? Que eu passei lá em João Pessoa, né? Que minha mãe ficou aqui e ele que esteve lá comigo. Mas, assim, com um mês, eu acho, eu cheguei 2 meses. Eu cheguei em maio, junho e julho. Em julho eu fiz a prova de um concurso. Aí eu comecei o cursinho à noite. Com 2 meses que eu tava fazendo cursinho, teve a prova de um concurso lá, que era para educação do estado da Paraíba. E aí eu fiz essa prova, passei. Cheguei lá em maio. Até dezembro desse ano eu já tinha assumido já Olha só. no estado, já. Com o Pedro pequeno e ele comigo, para todo lado. Aí assumi no estado, e aí depois disso, aí fiz o Enem, consegui uma bolsa no Enem, aí pronto, não estava dependendo de mais nada, né? Então, meu trabalho estava garantido com o concurso, e eu comecei a fazer a faculdade de enfermagem, foi minha primeira faculdade, na área da saúde. Você largou ou você concluiu? Eu larguei. Ah, meu Larguei. Deus. Em E que daí, semestre? Eu larguei no 4º período. Mas largou mudando ou largou e deu um tempo? Não, nessa de buscar sempre o melhor, mesmo fazendo o curso de enfermagem, já tendo garantido a bolsa, né, tudo bonitinho, até o final do curso, eu ainda achava que aquilo dali era um pouco, porque eu tenho, ou porque no momento eu tinha a oferecer. E aí eu continuei fazendo Enem. Aí no ano seguinte eu tirei a mesma nota do que eu tinha tirado em enfermagem, e no ano seguinte a esse, eu tirei uma nota bem alta, que competia até com medicina. Eu perdi no antepenúltimo dia. Eu perdi a minha vaguinha. Aí eu falei, vou fazer odonto, então. Que a velha sempre, né, que fala, fez odonto porque não conseguiu medicina. Foi isso mesmo. Nesse caso, foi isso mesmo. Foi. Tem gente que fica puto, né? Que fala assim, mas não, é porque eu amo odontologia. Não, eu queria fazer medicina. Mas aí, não passei para medicina, fiz odontologia. Fiquei fazendo o curso. Você conseguiu aproveitar alguma coisa? Então, vou te falar assim... Nada, né? Até que eu aproveitei, mas assim, até o 4º, 5º período, eu fui, assim, obrigadíssima pro curso. Assim, sabe? Fui, meu Deus, o que eu tô falando aqui? Mas eu vou, porque... Já As tô aqui, né? intempéries da vida, né? Eu tava com 19, 20 anos de idade, já tinha um filho, né? Depende de mim, né? Querendo ou não, a odontologia também é uma área muito boa que eu só descobri assim depois, sabe? Esse amor e como eu posso trabalhar, como eu podia trabalhar com o que eu gosto. Ou seja, gente, não se desesperem, não larguem a faculdade ainda, tá bom? Ainda há tempo. Esperança para vocês. Tem esperança para tudo. E aí, o que acontece? Eu peguei e fiz até o 4º período da faculdade de odontologia, assim, meio que na marra. Quando foi que virou a chavinha que eu falei, não, é aqui mesmo. Foi quando eu tratei um paciente autista com cannabis. Dentro da faculdade. Mas peraí, da onde surgiu a cannabis dentro da faculdade de odontologia em João Pessoa? Eu não entendi o link, não. É porque isso é estratégia, amiga. Vamos voltar agora. É para ganhar o interesse. Entendi. Quando eu estava no 2º período da faculdade, eu conheci o Cassiano Teixeira, lá em João Pessoa. E quem que é o Cassiano Teixeira mesmo? Cassiano Teixeira é o presidente e o diretor executivo da Abraça Esperança. Abraça Esperança, todo mundo sabe quem é? Vocês conhecem a Abraça Esperança. Então, aí eu conheci ele e, assim, na época, ele tinha começado já o projeto, tinha uma ideia do que seria, mas, de fato, ainda não estava concretizado, vamos assim, a gente ele ainda não tinha desenvolvido de fato. Ainda não era uma associação, né? Isso foi no final, começo de 2015, foi 2015 mais ou menos, 2014, 2015. Já repararam que todo mundo que passou aqui, todo mundo começou ali 13, 14, 15? Mas foi a primeira leva do mercado, né? Principalmente essa parte medicinal de profissionalização foi de 2014 em diante. Não, naquela época não tinha médico, não tinha quem acompanhava, quem prescrevia, nada disso. Naquela época parece que a gente tá falando de 20 anos atrás, né, gente? Mas vai fazer 10 anos daqui a pouco. Peraí, né? 8 anos. 10 anos. Nossa, me lembra disso. Tem 10 anos, tem quase 10 anos. 8 anos. Tem um tempinho. Mas então, foi lá. Aí eu conheci o Cassiano. Nós somos casados, né? Breaking news! Ninguém sabia.
Somos casados 5 anos, bonitinho, no papel lá no Aham. civil. E aí, a gente iniciou, né, a jornada na Abraço. Eu gosto de falar sempre isso porque eu era muito preconceituosa. Tá? Por quê? Antes de conhecer os efeitos terapêuticos, vamos dizer assim, da cannabis. Ah. Primeiro eu conheci... O que me quebrou, o que me desarmou foi... Primeiro, assim, conhecer o efeito terapêutico nas pessoas. E aí, pela convivência que eu já tinha com outras pessoas, eu fui amenizando isso em mim. Aí eu fui estudando. E aí fui vendo que não era nada disso que a gente foi ensinado a vida inteira, né? E aí foi Então, quando- até Você tem aquela que fazer a fase. quebra cultural que você recebeu, né? Isso, tem que virar a chavinha. E você não era usuária nem social, nada. Não. Inclusive, assim, na minha família eu perdi um primo muito próximo a mim por causa de drogas. Então, assim, não foi por causa da maconha. Hoje a gente já sabe, né? Mas naquela época ainda foi colocado Você coloca tudo junto, né? Foi, era tudo no claro, mesmo eu era balaio. pequena ainda. Então, aí era aquilo assim, olha, tá vendo o que acontece? Viu o exemplo do seu primo? Né? E aí isso vai sendo criado. Se você aprende que uma coisa é ruim, que faz mal pra sua vida, você vai experimentar. Claro que Você não. vai testar, né? A não ser que você tenha uma pontinha de dúvida. Que te gere alguma dúvida isso. Então, foi isso que aconteceu. Então, você se aproximou, na verdade, por causa de uma relação pessoal. De alguém que já fazia um trabalho de pesquisa Isso. dentro do universo Exato. do tratamento terapêutico. Exato. Ele, assim, ele auxiliava já famílias que queriam importar, porque em 2014 não tinha isso de plantar, né? De fazer. Era importar. Veio com a Catiele, né? Foram os primeiros a trazer, né? Hemp Meds. Isso, exatamente. E aí foi dessa época. Então, na época, o Cassiano, ele ajudava essas mães a importar e tinha o sonho de fazer aqui. Foi aí que eu entrei. Entendi. Entendeu? E aí, quando eu entrei, que eu comecei a ver, né, os pacientes, ver que realmente tinha efeito mesmo, que não era uma coisa assim de maconheiro, igual me falavam, né? Foi quando eu comecei a ter essa mudança, essa virada de chave. E aí comecei a estudar e ver que realmente só traz benefícios, né? Isso você estava no segundo período. No segundo período. E aí, no De quarto... odonto, né? De De odonto. No segundo período de Que aí você odonto. fez assim, sem atendimento querer. ao paciente lá com autismo. Isso foi no mas quarto. Isso, foi mais pra frente. Ou seja, aqui a gente está falando de 1 ano e meio de estudo para você fazer o primeiro... O primeiro, pra eu ter Tratamento. coragem, assim, de falar pra mãe, assim, olha, isso é uma possibilidade, vamos tentar? Porque, assim, lá na clínica escola, eu não sou responsável, eu sou aluna, né? Só que a minha autoridade dentro da faculdade já era tamanha por causa da instituição que eu fazia parte, que a gente já tinha feito várias audiências públicas no estado, palestras na UFPB, curso, palestra nas faculdades particulares de lá também. Então, assim, a gente foi criando um diálogo. Isso aí que você está falando é um caminho bem interessante que eu acabo enxergando, que as pessoas querem montar associação, tem muito disso, né? Se a gente analisa até o que a Encode fala, quando você faz esse primeiro ano, provavelmente foi o que aconteceu com vocês, é você se posicionar à frente a todas as autoridades, as comunidades, para justamente você ver como que as pessoas têm a reação a isso, né? Para fazer toda essa quebra, estudo. Exatamente, é um processo. Antes, inclusive, é porque assim, a galera quando chega aqui fala, quero montar uma associação, já quer abrir o CNPJ, entendeu? Aí você vira e fala, calma, peraí. Associação de quem? Pra quê? Como é que você se posicionou? Que tipo de comunidade você tem? O que vocês têm em comum? Quais são as dificuldades? O pessoal não sabe que você tem que primeiro fazer isso, que é como se fosse É a num teia, processo né? de O construção. diálogo. É como se fosse o alicerce, né? Você está montando ali a sua base. Para depois você ir construindo essas paredinhas e chegar ali no telhadinho, né? Não quer dizer que você não tenha que fazer. Exato. Só que isso, né, tem etapas a serem pensadas. São processos, é exatamente isso que eu falo, assim. E eu chamo exatamente disso, é a base. A gente precisa ter a base, criar a teia de relacionamentos. Porque a associação, ela, assim, na minha visão, ela não se dá, a importância dela não se dá só por ela existir. Ela se dá pelo trabalho que ela exerce diante da sociedade, diante da representatividade civil que ela possui. Então, quem assegura o trabalho da associação, na associação, são os pacientes, são as pessoas que conhecem e acreditam no trabalho das pessoas que estão desenvolvendo, né, a associação em si.
E aí, lá foi esse o trabalho que a gente teve, o cuidado, né? Que eu acho que foi por... essa foi uma das assim, como que eu posso dizer? Das dicas masters, assim, para para quem tem a intenção de abrir uma associação, uma instituição, alguma coisa, é criar o diálogo, sabe? Criar o diálogo, criar o diálogo com os pacientes, criar o diálogo com as autoridades, né? Os órgãos mesmo de representatividade, porque são eles que vão falar assim, ó, não, pode ir que essa pessoa... Que vão dar um endorsement ou não, né? Vão Porque reconhecer eu gostei ou não. desse link que você fez, né? Que quando você falou assim, eu consegui fazer isso dentro da faculdade ainda como aluno, pela autoridade que a gente conseguiu através da instituição. Porque o que eu vejo é isso, né? O que a associação acaba permitindo hoje, num país que você ainda tem a questão da repressão, da proibição, é que você vai estudar do assunto, você vai fazer atendimento, você vai estar ali na linha de frente. Então, vai se colocar à frente, né? Perante a outras pessoas que são contra. Então, isso gera um crescimento muito grande. Esse desenvolvimento pessoal também, eu acho que é o que faz grande diferença, né? Para a associação ter força. Sim, sim, Deixa eu sim. te fazer uma pergunta, porque pro Fernando, na verdade, você mencionou da Encode. Eu acho que tem gente, vocês sabem aí, produção, o que que é Encode? Então, acho que tem gente que não Não, sabe. a ENCODE, na verdade, é só um organismo internacional que trata sobre a questão de acesso de cannabis entre adultos. Então, eles que meio que regem os clubes sociais na Europa. É porque, na verdade, esse movimento medicinal, ele veio muito mais numa questão de América do Norte e Brasil, né? Ele não, lá na Europa é tratado totalmente diferente. Então, o pessoal trata essa questão de uso adulto. Então, o pessoal cultiva através dos clubes e tal, que é o que acontece hoje com a adaptação que se fez. Aqui no Brasil é uma mistura de Europa com os Aqui no Estados Brasil a Unidos. gente É ainda muito não sabe interessante. o que que a gente quer da É vida, quase um né? Frankenstein, Mas o tudo modelo bem. está se criando, mas é isso aí. É o modelo local. Isso, sabe o que Tá eu se tô falando, criando. Fernando? Que assim, nenhum modelo vai ser perfeito pro Brasil, a não ser o que nós vamos criar aqui, pra nós. Não é, É não uma adianta, adaptação, tá? Não adianta até a gente porque em pegar. regiões diferentes, né, funciona de forma Tudo diferente. funciona diferente. A forma Primeiro que como a a nossa gente é muito polícia grande, trata né? a população é muito diferente A também. gente é muito grande, a gente é continental, a gente tem múltiplas culturas, a gente tem múltiplos cenários socioeconômicos, culturais. É muito louco, não dá para comparar. Não dá. Mas peraí, eu tô lá ainda no 4º semestre. Da onde, aquela, né? Entende nada do assunto, mas da onde que um dentista vai fazer atendimento de um paciente que já chegou diagnosticado, né? Já. Como Autista. não típico, né? Ou seja, Isso. com autismo. E o dentista vira e fala: então, vamos tratar com extrato vegetal de cannabis? Oi? Então, o link que eu fiz foi o seguinte, gente, são o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, ele tem alguns níveis, né? Vai desde nível leve, moderado a níveis mais severos. Então, assim, dependendo do nível de autismo desse paciente, ele pode ser não verbal, ele pode ser agressivo, né? Ele pode, enfim, são várias condições, né, que podem possibilitar ou não o atendimento desse paciente. Nesse caso, era uma clínica infantil de pacientes especiais, era uma criança, um menininho, e ele autista, não verbal, super agressivo, autoagressivo, né? Agredia a mãe, então super sensível à luz, à cor. Então, assim, é um dos desafios muito grandes de se atender o autista. Um manejo É o complicadíssimo. manejo comportamental dele. E aí, nós tentamos por diversas vezes. Então, assim, a clínica era uma vez por semana. Então, ela ia, aí a gente tentava, não conseguia. Ela ia, a gente tentava, não conseguia. A gente ficou nisso durante uns 2 meses. Foram 4 ou 5 encontros e não conseguimos. E aí, eu já entendendo dos efeitos ansiolíticos que a cannabis possui, do efeito no comportamento do autista, eu conversei com a mãe. Eu já tava na instituição, né, na associação, e eu conversei com a mãe. Eu falei assim, olha, mãe, vamos tentar entrar com o CBD na questão da medicação pré-atendimento, para fazer o controle
ansiolítico dele, para ver se a gente consegue amenizar, né, a questão comportamental. E aí a mãe topou, eu falei, pronto, a mãe topou, então agora eu vou conversar com os meus professores. Porque eles precisam prescrever. Aí qual era o professor que ia querer indicar isso sem nunca ter, né, visto Nem estudado falar nada. isso na vida, dentro da faculdade. E pasmem, eles compraram a minha ideia. Porque assim, eles já estavam vendo lá na minha... Diariamente. Eu sempre, desde o momento em que virou a minha chavinha, eu converso abertamente sobre isso com todos. Com a velhinha no ponto de ônibus, com o mendigo, com o amigo, com a minha mãe, com todos. Que eu tenho a oportunidade de conversar, eu converso. Porque eu acho que isso é uma obrigação moral, depois que você entende, sabe? Ver que realmente foi uma mentira muito bem contada para todo mundo. E se você não tiver alguém para pelo menos te dar esse toquinho, assim, para jogar a sementinha da curiosidade na sua vida, talvez você nunca saiba. Então, se eu tenho a oportunidade de ser essa semente, de jogar essa semente, literalmente essa semente, na vida das pessoas, eu faço. Entendeu? E aí, lá na faculdade, do mesmo jeito. Nome do episódio: Jogando uma Semente. Jogando uma semente, ó. E aí, eu fiz isso na faculdade. E aí, a gente fez o cadastro lá na associação pra mãe. Comecei a orientar também, olha só, porque não tinha médico na época, né, pra orientar. Os médicos, assim, a gente tinha um ou outro que também tinha medo de prescrever, fazia a prescrição off-label, né, tipo lá 2014, 2015. E o resto, ninguém. Era gente que tinha um contato com o paciente, sabe? Para saber se deu certo, se não deu, se aumenta a dose, se abaixa a dose. Nessa época, então, a prescrição foi para que essa mãe pudesse importar? Não. Ou não? Aí já tinha na associação, na Abrace, já tinha produção? Já tinha. E aí a gente pegou, fez o cadastro, a mãe recebeu o óleo, a gente fez o acompanhamento posológico, né? E aí nós conseguimos realizar 3 restaurações, coisa que na última vez que a gente tinha tentado, foram 5 pessoas para segurar a criança pra gente tirar um raio-x. Uma criança de 5 anos de idade. Então, assim, uma força sobrenatural para 5 pessoas ter que segurar. E depois que ela começou, que essa criança começou o tratamento, a gente conseguiu fazer. Brincando, conversando, nós conseguimos fazer 3 restaurações. Então, foi aí que eu falei, eu não preciso estar na medicina. E não tem ninguém da odontologia falando disso. Então, pode ser que esse seja um bom campo. E aí, a partir disso, nos meus pacientes, aí eu fui fazendo um teste. Com dor, orofacial, com bruxismo. Nossa, gente, que maravilha que é o bruxismo. E aí, porque é um sintoma, inclusive, de ansiedade, não é? o bruxismo é uma doença psicossomática, né? Ela não tem um fator, ela é multifatorial. Que no final das contas, a soma desses fatores, eles dão resultado na contração da musculatura, e por isso que tem bruxismo, apertamento dentário, dor. E a cannabis tem sido, sim, maravilhoso. E nessa época, você estava fazendo um atendimento na clínica escola e também estava trabalhando na associação. Trabalhando na associação. E estudando. E estudando. E cuidando do filho. E sendo mãe. É isso. E sendo tudo que eu podia ser. Ok. E aí, depois disso, né, aí eu continuei, fiz. O meu TCC na faculdade foi o primeiro TCC dentro da odontologia. Na verdade, assim, dentro de boa parte das faculdades, né, foi o primeiro na odontologia direcionado para o tratamento com a cannabis, né? Então, é uma faculdade que foi fundada por padres e que até hoje é super tradicional e hoje já tem até projeto de extensão dentro da área da odontologia, mas foi uma quebra de paradigmas. E qual foi o tema do estudo? Foi odontologia canabinoide, uma realidade possível. Legal. E Dá para pesquisar aí, tá, gente? Porque é publicado. Tá publicado. E uma curiosidade eu não escolhi o orientador do meu trabalho. Ele te escolheu. Eu estava na minha clínica, eu não me lembro se foi no 8º ou no 9º período. E aí a secretária do coordenador do meu curso foi lá, bateu no meu box e falou assim, doutora, o coordenador quer falar com você. E eu já gelei logo, eu falei, nossa, eu mexendo com cannabis na faculdade, eu falei, não, me lasquei, quer ver? Perdi meu CRO antes de conseguir. Nem me formei, já perdi o CRO. Lascou. Lascou, aí eu peguei e fui lá. Aí ele me perguntou se eu tinha já orientador, eu falei que não, tava
pesquisando. Tô pensando ainda, não sei nem o que eu vou fazer. Pô, eu falei, não, ele já sabia o meu tema, né? Que ele já tinha mais ou menos ideia. E ele falou assim, você já tem orientador? Eu falei, ainda não. Tô pensando em alguns, mas ainda não decidi. Aí ele me ofereceu a vice-coordenadora do curso, que é doutora em patologia oral. Olha. Falei assim, não, olha, eu tenho aqui a vice-coordenadora. Pode ser, você quer ela como orientadora? Eu falei, quero, com Quero certeza. não, vou pensar. Entra aqui na fila. Com certeza, a quantidade de alunos na faculdade que se Que queria. esmurrava para poder ter orientação. Eu falei, não, quero sim. Aí tá vendo, cannabis abrindo um pouco. Abrindo portas. Exato. E aí você conseguiu, beleza, eu lá, né, na ordem cronológica. Vamos lá. Você tá lá. Me volta, porque eu vou, eu você já vou ficar- percebeu, eu vou né? ficar voltando. Clínica escola, primeiro paciente, aí você começou a fazer esse tratamento na clínica escola e depois você foi para uma clínica própria? Não. 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 E aí eu peguei, comecei a fazer o tratamento, fiz o tratamento lá na clínica escola. Nesse meio tempo eu me formei. Uhum. E aí eu fazia tratamento com pacientes odontológicos só na clínica escola, porque eu ainda não estava clinicando, não estava formada ainda, né? Então eu fazia esse trabalho de acompanhamento, de fornecimento de cursos, capacitação de médicos pela Abrace. Ah, Entendeu? agora entendi. Entendeu? Porque Entendi. são dois. Dois universos ali São dois universos paralelos, lá mas na que estão frente. convergindo lá na frente. Exatamente, entendeu? E aí, enquanto eu estava ali estudando e vendo as possibilidades dentro da odontologia na minha faculdade, eu trabalhava, era diretora administrativa e financeira da Abrace nesse período, entendeu? Aí foi um furacão, minha vida, essa época. Nossa Senhora, E assim foram o quê? 4, 5 anos? por aí. É porque teve um crescimento grande ali de pacientes também, né? Foram umas tsunamis, né? É, e era essa a pergunta que eu ia fazer. Assim, de quando você entrou na Abrace até você se formar, vocês saíram de uma associação de quantos para quantos? 4. De 4 pessoas. 4 pessoas trabalhando, assim, na associação, na época, tinha 30 pacientes, quando eu cheguei. Né? Então, assim, era um pouquinho, algumas mães que a gente fazia orientação, começou com 30 mães e com 4 pessoas. 2015. Em 2014, começo de 2015. Mas não era uma associação formada, era só um... O que aconteceu? Ele registrou a associação em 2014. Mas ela, de fato, ainda ela não tava existindo, a gente plantando, fazendo as coisas. Por quê? A orientação foi. Ele já tinha a ideia da associação, mas ainda não tinha a ideia de como fazer. Ele recebeu a orientação de uma pessoa falando o seguinte: registra a associação, mesmo que você ainda não esteja fazendo, porque você vai ter tempo de vida quando você for pedir qualquer coisa na justiça, se você for precisar. Então, assim, mesmo que o trabalho mesmo de fazer tudo começou em 2015, quando eu cheguei. Sabe, assim, tinha uma outra mãe que a gente ele fazia o atendimento, mas aí junto comigo e mais 2 pessoas, e o Cassiano, aí a gente pegou e estruturou tudo. Já existia, já estava registrado desde 2014, mas assim... Mas ainda não estava operando 100%, não, né? Não. Mas já estava operando no sentido de fazer pesquisa, Sim. de gerar conhecimento, de trocar De informação e de orientar os pacientes. os pacientes com dosagem. Que é a história do alicerce ali, né? Que a gente Exato. falou. É a base. E aí, começou com 5. E aí, começou com 5, e aí, o que acontece? A gente veio para a Anvisa em 2016 fazer a primeira reunião, para falar que a gente queria fazer o óleo. A gente já estava começando a ter uma plantinha ou outra, foi em janeiro de 2016 essa reunião na Anvisa. A gente já tinha uma plantinha ou outra, já estava fazendo o óleo, fornecendo para algumas mães, mas a gente queria registrar ou conseguir autorização ou alguma forma legal de a gente poder continuar desenvolvendo esse trabalho. Então, nós fizemos uma apresentação, marcamos uma reunião com a diretoria, com vários integrantes da diretoria da Anvisa, e viemos de João Pessoa aqui para Brasília. Aí a orientação era, olha, não fala que tá fazendo. Quem apresentar o Cassiano. Fala que você quer, não fala que tá fazendo. Não fala que tá fazendo. Eu ajeitei, fiz a apresentação. Aí quem apresentar o Cassiano, eu falava assim, olha, pelo amor de Deus, não fala que a gente tá fazendo. Porque, né, veio eu e o Cassiano e os outros dois colaboradores na época, que eram o Misael e o Aquiles. Adorei os nomes. Ficaram lá na Paraíba. Inclusive, o Misael, ele, não sei se vocês já ouviram falar no Canapag.
Sim! Ele que é o desenvolvedor. Olha ele como só! Rio, E ele tava no início da Brás com a gente. Ele foi quem Olha, cuidou de toda a parte gráfica, todo o design. Que tudo, legal! Tudo foi amizade Para com quem ela. não sabe, gente, é um meio de pagamento específico para negócios de cannabis. Por quê? Porque o povo da cannabis sofre, não é só aqui no Brasil, não, com as transações financeiras, porque de uma hora para outra o PagSeguro, o Mercado Pago, vira e fala assim: não vai vender maconha por aqui, não. Maconha, eles veem lá o nomezinho, é maconha, aí Pá, derrubam o pagamento. cai. Pois é. Tô doida para saber como é que tá Não derruba, não derruba. essa empresa. Meu filho, quero me e aproximar. Eles estão com esse bocão também. Vou falar daqui a pouquinho. Mas enfim, e aí eu e o Cassiano viemos para Brasília e o Misael e o Aquiles ficaram lá. E aí a gente começou, né, a apresentação, aí fomos falando. Gente, eu nunca dei tanto chute na canela do Cassiano. Eu deixava a caneta cair, eu dava uns beliscão nele assim, ó, porque ele ia falando, aí ele dava uma engasgada. Aí eu olhava pra ele assim, eu falei, meu Deus, a gente vai sair daqui presa. E era assim, a gente falando, e a gente deu a sorte da moça, de uma das diretoras, ser da UFPB, conhecer a mãe dele, que é procuradora lá do estado, que foi procuradora do estado da Paraíba. Então, era assim, era a gente falando quem a gente era, e ela assim, ó, pesquisando quem a gente era, sabe? Tipo, nossa, vamos sair daqui preso, meu Deus. Mas, Nessas horas, aos QIs aí, ó, como importam na vida, tal das redes. e aí a gente pegou, né? A resposta pra gente, que a gente teve lá foi horrível. Foi assim, ó, não tem previsão, não é a gente que cuida, a gente não sabe se é a Anvisa, a gente não sabe se é o Ministério da Agricultura, a gente não tem. Esquiva, né? Só para eu entender o detalhe, foi assim, vocês chegaram na Anvisa em 2016 falando, olha só, eu tenho aqui uma rede de pacientes e eu quero plantar, fazer a extração, manipular e distribuir isso daqui aqui no Brasil dessa forma, beleza? Isso. Aí a Anvisa virou e que a falou... gente precisa fazer? Aí eles falaram assim, nada, porque não tem o que fazer. Não tem legislação vigente, não tem nada. Aí a gente mostrou até, assim, o resultado de pacientes nossos, mas falando que era de óleo importante. Enfim, fizemos, sabe? Siricontóide. Siricontóide, aí... Mas aí, enfim, não. Negativo de toda parte. A gente falou, não, então tá bom. Então, você pode dar um ata pra gente falando isso e assinado por vocês? Que não pode? Pode. Aí eles fizeram lá. Todo mundo lá, ata da reunião, né? Falando o que foi falado, o que foi resultado, nananã. Todo mundo assinou, a gente assinou também. Aí tá, vamos embora. Quando a gente tava saindo da sala, chegou uma senhorinha, assim, eu nunca mais esqueci o nome dela. Glória, o nome dela. Senhorinha pequenininha, assim. Ela chegou assim, olhou pra nós e falou assim, vou acompanhar vocês até a porta. A gente vai. Eu falei, meu Deus, que medo, por quê? Tem algema? Foi o que eu falei, quer ver que a gente vai sair daqui, a polícia vai estar lá, porque eles já foram lá em casa, já viram as plantas, já a cabeça, né, já. Meu filho, meu Deus, só tem eu pra cuidar do meu filho. Ó o pânico. Do meu filho, E aí, ela, não, vamos, eu vou levar vocês na porta. Eu falei, tá bom. Entramos no elevador, né, eu e ele atrás, assim, ela ficou na nossa frente, de costa, né. Aí ela falou assim, olha... Aqui, dessa maneira que vocês estão fazendo, vocês não vão conseguir muita coisa. Ela falou assim, judiciário. Se o juiz mandar, a gente obedece. Aqui, desse jeito, vocês não vão conseguir. Junta documento de paciente. Gente, ela foi a Ela foi deu o glória caminho da das nossa vida. pedras. Foi. Ela falou, junta documento de paciente, prova. Sei o que vocês estão fazendo. Sabe? Mas pede na justiça, porque se a justiça der, se o juiz... Ela ainda falou assim, se o juiz der, tá dado. Foi a frase que marcou a minha vida, assim, nessa hora. Eu falava, não, se o juiz der, tá dado. Quando a gente saiu de lá, a gente já saiu de lá com outra cabeça, assim, tipo, de pedir autorização na Anvisa, igual a gente foi, né? Pra, não, agora vamos fazer a peça. Vamos procurar advogado, vamos procurar a estratégia que a gente vai utilizar para poder conseguir entrar e conseguir autorização. E aí começou o trabalho. Aí em 2016 começou esse processo de bora pra briga. Mas foi rápido, porque saiu em 2017. Olha. Foi rápido. Daí, isso, nesse tempo, eu tô lá estudando ainda. Agora, peraí, porque o povo Mas vocês confunde. já estavam há um tempo atuando, né? Já tinha quase 2, 3 anos de associação. Né? Desde 2015 funcionando. E desde direitinho. 2014, né? 14 registrado, 15 funcionando de fato. Entramos... Porque assim, você recebeu essas... Você falou que foi procurar advogado nesse ponto. Então, antes essas orientações que vocês, por exemplo, tinham que fazer esse registro antes para depois contar essas coisas, vinham da onde? Do ativismo? Do ativismo, canal.
E, assim, de contato, porque, assim, o Cassiano, ele sempre teve contato, principalmente quando começou com essa coisa de importação, né? Então, teve muito jornalista, teve muito médico também, muito produtor, que tomou a frente, assim, veio conversar no intuito de ajudar mesmo, porque estava vendo que o trabalho que estava sendo desenvolvido era um trabalho sério, como é até hoje, né? E aí, a gente pegou e iniciou essa junta de documentação, né? Na época, a gente já estava com 300, eu acho que uns Ah lá, 300. de 30 para Porque a 300 decisão foi em 300 e pouco, um ano e foi meio. 316. Foi 151. Foi a primeira A decisão. primeira decisão foi 151. Aí, calma aí, que a galera confunde, eu vivo debatendo isso com o Fernando, porque hora ou outra sai uma matéria. A associação fulana de tal tem autorização para plantar. Eu falo, meu Deus, bugou meu cérebro, porque não é uma autorização para plantar. Que porra é que foi que ganhou aí nessa primeira instância e o que rolou na segunda? Qual era o pedido e o que foi concedido de fato? A ação que a estratégica, vamos dizer assim, judicial que a gente utilizou foi entrar com uma ação com obrigação de fazer, né? Então, nós apresentamos para o judiciário o que a gente estava fazendo mesmo, de fato, sabe? E pedimos, assim, a intervenção para que nós pudéssemos continuar fazendo. Tipo assim, eu tô fazendo isso, sei que não pode, por favor, não me prende. Tipo isso, tô fazendo isso, sei que não pode, mas as pessoas estão sendo Civil, para beneficiadas. depois fazer o habeas corpus. Isso, mas as pessoas estão sendo beneficiadas. Justiça Federal. Exato. E aí a gente também foi baixo, né? A gente pediu para as mães gravarem áudio e vídeo. Mas isso aqui é parte documental. É um apelo sentimental, né? E que existe, de fato, né? Porque, Sim. assim, uma criança que sai de 100, 200 crises focais por dia e passar 1, 2 anos sem crise nenhuma, qual é a mãe que não vai lutar desesperadamente por esse remédio? É o benefício relatado pelo próprio paciente, né? Aí você só tem que ter algumas pessoas ali para dar uma validação Pra daquilo. endossar isso. Mas na associação, nessa época, você já tinha algum paciente que você tratava de patologias ligadas à odontologia com cannabis ou ainda estava nesse esquema de trabalhar com as patologias gerais, mesmo estando ali na odonto? Dentro da faculdade eu fazia isso. Tá. E assim, em meu meio pessoal, não de paciente, assim, pra chegar e falar assim, vou te indicar isso, até porque assim, eu ainda não me sentia segura o suficiente dentro da odontologia para poder falar assim, entender todos os mecanismos de ação da patologia, entender os mecanismos de ação do medicamento e fazer uma correlação de forma que o paciente ele tivesse um bom resultado. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, só vou fazer uma claquete, depois eu volto para a cronologia da história. Porque a gente vive algumas realidades, né? Uma realidade em que, cara, cannabis é o santo graal, é o santo remédio para tudo e qualquer coisa, ao mesmo tempo que a gente sabe que não é bem assim, né? Tem patologia específica que demanda uma concentração e uma composição específica, pode ter interação medicamentosa sim, e aí você percebe que, poxa, mesmo alguém que já estava imerso há alguns anos no universo de ação terapêutica da cannabis, ainda assim não estava seguro o suficiente para fazer um tratamento específico para uma patologia orientada específica para sua área de atuação. Exatamente. Quanto tempo demorou para você chegar nesse nível de conhecimento e especialização para começar a atuar assim? Eu acho que levou uns 3, 4 anos pra, de fato, eu outra falar assim, faculdade, vou a vida. tratar agora, que eu sei que dá certo. E assim, porque eu como profissional, e na posição que eu tava, assim, de orientar mesmo outros profissionais que queriam colocar isso na prática clínica, como é que eu vou ensinar uma coisa que aí esse profissional vai indicar, vai prescrever, para esse paciente vai tratar... O resultado que esse benefício que esse paciente vai ter, eu sou uma corresponsável. Claro. Né? E a gente ainda não tem pesquisa científica suficiente para poder elucidar corroborar. tudo, entendeu? Então, assim, embora a cannabis ela seja uma planta assim que não seja tão difícil, né? Vamos falar assim, de trabalhar com ela em termos de tratamento, existem mecanismos de ação que um determinado canabinoide trabalha, que o outro não trabalha, que um determinado canabinoide vai resultar no organismo, que o outro não. Então, eu preciso entender
É uma farmacopeia inteira e que ainda tem um efeito em cada pessoa diferente, tem uma possibilidade de personalização incrível, e a gente ainda não tem estudo suficiente que direcione isso. Então, eu acho que é muito ainda teste e erro, né? Ainda é. Mas, assim, com a margem de segurança muito boa que a cannabis tem. Né? Então, assim, igual, quando a gente vai para, de fato, os receptores, a gente não tem receptor para o sistema endocannabinoide da nossa parte do tronco encefálico. Peraí, ó, várias claquetes. O que é sistema endocannabinoide? Porque, né? Porque alguém sabe? Não. Aí, ó. O sistema endocannabinoide, ele é um sisteminha que ele é responsável por modular as nossas funções fisiológicas, né? Faz parte do nosso organismo, assim como todos os outros sistemas fisiológicos do nosso corpo. E eu gosto de colocar a relação dele com os outros sistemas como se ele fosse o maestro de uma orquestra, né? Ao qual ele vai identificar ali onde tá desafinado, onde tem que aumentar o ritmo, onde que tem que abaixar para sair aquela música perfeita, né? Então, eu gosto de correlacionar assim porque as pessoas conseguem ter uma visão clara da importância desse sistema para modular as nossas funções fisiológicas, né? Deram esse nome em homenagem à cannabis, mas não é porque a gente não tem esse sistema ou esse receptor só porque é para usar cannabis, né? Sim. É? É sim. O que acontece? Esse sistema ele tem uma composição maravilhosa, né? Que são os endocannabinoides, são neurotransmissores que eles são diferentes dos que a gente costuma produzir no nosso organismo. Eles não se armazenam em vesículas, eles só trabalham sob demanda. Ou seja, quando o nosso organismo precisa. Quando aquele maestro identifica que tem alguma coisa ali desafinada... Aí ele vai lá e fala, pedala, Rodrigo, vai! Ei, produz aí, entendeu? E aí eles são produzidos, esses endocannabinoides, eles são produzidos por demanda, e aí eles se acoplam em receptores que ficam espalhados também por todo o nosso organismo, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático, derme. Todo o nosso organismo possui receptores, mas eles são diferentes, né? Então, assim, por isso que diferentes canabinoides produzem diferentes respostas no nosso corpo. E aí, quando ele age por demanda, né? E tem os endocannabinoides, que são análogos aos que a cannabis produz. Análogos é parecido, tá, gente? Parecidos. São diferentes estruturas, mas efeitos parecidos, entendeu? No organismo. Então, o que eu gosto muito de falar, assim, a cannabis, ela é uma planta, vão me matar agora, mas é uma planta para adulto e idoso, porque o cérebro jovem... Ai, amei! Quero falar mais sobre esse assunto! Porque o cérebro jovem, ele produz endocannabinoides em suficiência para deixar o seu organismo funcionando redondo, fino, do jeito que ele tem que funcionar. Quando a gente vai entrando na idade adulta, para a idade senil, o nosso organismo... A mulher não deixa de produzir colágeno, pela misericórdia. É uma tristeza, né, gente? Aí, ó, começou a derreter tudo. Depois dos 35 anos. Então, nós somos orgânicos, né? Acho que o meu parou um pouco antes, mas tudo bem. O meu tá quase. Mas nós somos orgânicos, então, assim, nós vamos deixando de produzir várias substâncias importantes para o nosso organismo, para o funcionamento do nosso organismo com o passar dos anos. E aí, com essa baixa dessa produção, por exemplo, de endocannabinoides, então vamos lá, ele age sob demanda. Então, ele é ativado quando o corpo identifica que tem alguma coisa errada. Só que ele só é ativado quando a gente produz endocannabinoides em insuficiência, quando tá tudo ok. Então, ele é ativado, ele vai lá, os endocannabinoides se acoplam nos receptores e ativam o sistema endocannabinoide. Aí ele identifica onde está em desequilíbrio. Ou seja, o receptor, ele existe para receber os endocannabinoides. Não é só para você fumar maconha nem usar maconha, tá, gente? Não. Mas esses receptores, eles se conectam também com os fitocannabinoides, que, by the way, tem lá na cannabis, ok? E são bastante proveitosos. Só para o povo não achar que esse sistema só existe porque é para usar maconha, né? Não, embora pareça, mas não. E aí, quando a gente não está produzindo esses endocannabinoides de suficiência, aí o nosso corpo, ele, a grosso modo falando, né, ele meio que perde esse poder de proteção. Então, quando as patologias começam a aparecer, as patologias, elas são um desequilíbrio no nosso
funcionamento do corpo, que é na idade adulta para a idade senil. Ansiedade, dor, insônia. Aí, ó, gente, maconha não é pra adolescente, tá bom? Vamos brigar também. Não, mas ó, isso rolou uma polêmica. Você tava com a aluna, né? O pessoal Tô usa na doida época pra errada, receber né? a aluna. Isso, eu vou explicar, mas assim, pra ninguém me matar, entendeu? Usa novo, para de usar mais velho, era pra fazer o Era contrário. o contrário, mas não é isso. É porque, assim, a cannabis ela tem uma propriedade maravilhosa, que é de neuroproteção. Maravilhosa. Do mesmo jeito que ela é neuroprotetora no cérebro jovem, ela é neuroprotetora no cérebro adolescente e é neuroprotetora no cérebro senil. O cérebro senil é maravilhoso. Por quê, gente? Vamos lá, quem adivinha? O que tá diminuindo lá no vovozinho ou aqui na Juju, pós 35 anos? O que tá caindo? Então, é a memória, começa a esquecer uma coisinha aqui, outra ali. Então, aí você vai vendo que é um desequilíbrio, é uma desordem no sistema endocannabinoide. Né? Aí, como ele é protetor, o que ele estimula? Ele estimula a neuroproteção. No cérebro adolescente ou adulto jovem, o excesso disso, vamos lá, ó, o excesso dessas substâncias neuroprotetoras podem causar, assim, uma sensação mais letárgica, pode causar mais preguiça, assim, o adolescente pode não ficar tão disposto, assim, né, a desenvolver, assim, a estudar, a gravar, a reter conteúdo. Eu vi um estudo, Mesmo mas ele foi cannabis, feito... reagir de forma diferente, corpos diferentes. Assim, na verdade, ele vai ser neuroprotetor do mesmo jeito no cérebro adulto ou no cérebro senil, só que no cérebro senil é vantajoso. Eu vi um estudo, mas que foi feito em Entendeu? O excesso. camundongos. Ele não foi feito ainda em cérebro... não tem um ensaio clínico ainda em humanos, mas em camundongos provou-se a neurogênese em cérebros adultos e idosos, né? Mas como um patógeno mesmo, como uma coisa intoxicante para os jovens. E aí eu falei, cara, cadê mais estudos? Não vi tantos estudos assim, muito bonitinhos, do jeito que esse foi feito, para humanos. E aí rolou uma super polêmica algumas semanas atrás, tô doida para falar com a aluna sobre isso, para falar, gente, não é que a gente não tá aqui falando de uso adulto porque a gente quer ser carola, não. Não tô querendo que ninguém entre numa onda ruim. Mas se, na dúvida, não faça. E se a gente ainda não tem essa comprovação científica, por que você vai estimular? Ah, mas você vai deixar uma criança autista sem tratamento? Porra, pera lá. Aí você já tem uma diferença, que você tem um contexto de patologia. Aí Já tem um do desequilíbrio. no harm, né? tem Já existe um desequilíbrio, então... Pô, se vai ser um neuroprotetor e que pode ajudar, ali existe um contexto diferente do que o fulaninho que não tem nada. Isso, exato. Não é isso? Exato. A gente compactua da mesma É opinião. Olha só, me senti super estudada agora, gente. Mentira. E olha só, no cérebro, vamos dizer, no cérebro senil, tem 3 propriedades maravilhosas, que é de neurogênese, neuroproteção e neuroestimulação. No cérebro, por exemplo, de um paciente de Alzheimer, isso é maravilhoso. Porque neurogênese, ele vai estimular a produção de novos neurônios, né? Neuroestimulação, os neurônios que ainda estão ali, ele vai estimular aqueles neurônios a provocar novas ligações. Com isso, até propriedades fisiológicas mesmo do organismo que foram deixando de ser produzidas, podem voltar a ser produzidas. E de neuroproteção, que é o que? Proteger os neurônios que ainda existe ali, da toxicidade das placas beta-amiloides que deteriorizam o neurônio, por exemplo, no cérebro do Alzheimer. Pro Alzheimer é bom, é maravilhoso. Aí, o que eu tô querendo dizer aqui? Essas mesmas 3 propriedades maravilhosas funcionam no cérebro do adolescente também. Só que essas mesmas quantidades em excesso vai causar um prejuízo no desenvolvimento. Não no sistema fisiológico, não vai causar nada assim que vai impedir ou que vai provocar alguma doença. Não vai acontecer isso. Mas ele pode ter prejuízo no desenvolvimento comportamental mesmo do indivíduo. Aí eu vou fazer o link para odontologia de novo, né? Porque se deixar, aí a gente vai entrar nessa onda. Vamos conversar? Peraí. Eu volto. Então, você tá lá na cronologia, né? Dentro fazendo um tratamento, fazendo um acompanhamento, inclusive, de patologias que não estão diretamente ligadas à odontologia, estão muito mais ligadas às questões comportamentais de manejo de paciente. E quando foi que rolou o estalo? Que você falou, putz, agora sim. Agora é a hora. Agora é a hora. E fez essa virada. Você vê que empreender com cannabis, você vive fazendo... Não, você tem que ir criando artifícios, entendeu? Nesse meio tempo, enquanto... E voltando, né? Nesse meio tempo, enquanto eu estava trabalhando com a cannabis na Abrace,
me formei. E aí, depois que eu me formei, eu já tinha mais ou menos o público, né? Que eu queria atender, né? Quando eu me formasse. Porque você vai pensando nisso, né? Durante que você vai se especializar, né? E aí, sem dúvidas, o meu público especial, né? Como na época ainda não tinha assim, nada de curso de especialização em cannabis, não tinha isso. Eu falei, não, vou pegando as pedrinhas no caminho para juntar na minha bagagem pra na hora A certa. maioria acho que veio de 2020 pra cá, né? 2019. Foi Porque pra 2019. galera que estudou de 2014 a 2019, falou, aprendi, agora eu vou ensinar pros outros. Onde? No curso de pós-graduação. Exatamente É isso, entendeu? E aí eu me formei, daí quando eu me formei, o primeiro curso que eu fiz foi de sedação em odontologia. Então, eu sou uma dentista sedacionista, é a minha Eu amo. especialidade. Amo. Eu Por sei- mim, eu tomaria um Rivotril, tomaria O óxido aquela nitroso, o Narvec. gásinho, Não, do o gásinho riso. só não adianta não, meu amor. Derruba mesmo. Maravilhoso. E aí Gás da alegria. eu peguei, exatamente. Aí eu peguei, fiz o curso, me formei, aí eu fiz a habilitação em óxido nitroso, e aí foi quando eu falei, já sei, vou unir. Porque dentro do universo especial, dos pacientes especiais, a gente tem uma dificuldade muito grande de atendimento. Muito, 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 assim. Vivo isso na pele. Muito. Então, o tratamento com a cannabis no pré-atendimento, aliado com a sedação no atendimento do paciente, eu nunca vi, assim, uma Ela falou resposta igualzinho João melhor. Pessoa agora, você reparou? Junto com a sedação, Ah, é. rolou uma cantoria. Rolou um match com a Jampa. Mas é isso. Então, assim, eu consegui unir a sedação com a odontologia. Depois que eu me formei, aí eu fiz esse curso de sedação. Aí pronto, eu falei. É, me porque tem que ter senti- certificação, né? Tem que ter curso de esporte básico de vida. Porque, assim, a gente tá trabalhando com pessoas, né? É. Então, assim, sedação, embora não seja uma coisa tão... É complexo. A gente precisa ter toda a segurança possível. E aí, o que eu comecei a reparar? Os pacientes que eu sedava sem antes entrar com a terapia canabinoide, eu tinha que aumentar a dose de sedativo. Olha Paciente só. que eu entrava com a terapia antes e já fazia... Quanto tempo antes de entrar? 2 semanas. Nossa, que rápido. Rapidíssimo. É É o tempo de interessante fazer isso, esquema porque terapêutico. nas redes sociais, às vezes, rolam uns memes de dentista querendo sedar a pessoa e não pega anestesia de jeito nenhum, e aí ficam botando as músicas de maconheiro, né? Não sei se você já viu isso. Não vi. E aí eu falei, ué, será que na verdade a pessoa, por usar cannabis, fica menos... Fica. Fica, né? Fica sim. E assim, o Não, ela grau de fica mais compreensão- suscetível ao sedativo, porque ela usa menos sedativo, não é? É, eu uso menos, nesse mas- caso dos memes, eles têm colocado como uma resistência maior. Tem que usar Então, mais sedativo para pegar. Mas é o contrário que ela tá falando. Mas é porque são pessoas especiais no atendimento, que são crianças, ou... Não, eu trabalho com criança, com adulto, com idoso. Eu trabalho muito com idoso, trabalho com odontologia domiciliar. Independente em qualquer um desses casos, quando entra com a terapia canabinoide antes, a Eu pessoa fica tenho mais uma melhora. suscetível à diferente, às vezes, sedação, o então cara usa ser um heavy menos. user, né? Isso. Eu tenho uma melhora no quadro comportamental. Entendeu? Então, assim, por exemplo, o idoso que tá num grau avançado, tá? Do Alzheimer, por exemplo, que já não tem o grau de compreensão, assim, tão ativo, né? Se eu não entrasse antes com a terapia, eu teria que dar um medicamento, sei lá, fazer uma associação, dar um intramuscular. Porque nem eu falando com ele ia me entender. Quando eu entro com a terapia, gente, é uma coisa mágica, Não, pra sabe? você ter noção, João, meu filho, a gente teve que fazer intramuscular e a venosa, pra ele fazer uma frenectomia laser, Nossa. de tão sensível que ele é. Pois é, entendeu? Então, assim, o que eu comecei a perceber? Quando eu entrava com a terapia canabinoide, quando eu entro antes já, o grau de compreensão do paciente, ele tá muito maior quando eu vou realizar o procedimento. Então, eu consigo conversar com ele, eu consigo olhar no olho dele. Porque tem uma coisa na sedação que se chama iatrosedação, que é a sedação através do profissional. Então, eu costumo falar que a minha sedação, ela começa no meu bom dia. Que eu olho no fundo É do olho do meu hipnótico. paciente. É isso, sabe? Porque a primeira coisa que você tem que traçar é o vínculo. Né? Ela já mandou o olhar 47 aqui pra mim, tô desviando. Tá, não dizia não. Mas, enfim, quando você consegue traçar esse vínculo, essa segurança com o paciente,
o sedativo é menor. A dose é menor, entendeu? Não precisa pagar o paciente. Ele tá ali, ele tá entendendo o que tá acontecendo, mas ele tá tranquilo. Ele não tá com medo, nada, Não tá tá já com dando medo, adrenalina, ele né? tá seguro, ele tá seguro do que tá acontecendo, sabe? Então, vai muito também do profissional. Então, é importante estudar. É importante estudar. É importante você entender o que é que você tá fazendo, sabe? É importante você entender do remédio mesmo, assim, como eu falei, do mecanismo que ele tem no organismo, para você correlacionar o que o paciente tem e como esse remédio ele vai poder ajudar. E qual remédio, qual Com quais tipo. interações, que tipo de reação que você pode esperar, né? Exato, entendeu? E aí foi assim, sabe? Que eu fui somatizando essas duas vertentes, né? Isso a gente tava em 2018. 2018 para 2019. Aquela, né? Eu tô boa de cronologia aqui, hein? 2018 para 2019. E aí, 2019, você resolveu ir pra Brasília. Foi, aí em 2019 eu falei, vamos embora. Aí, Falando assim, vai vir Vou uma voltar. pandemia aí. mas a pandemia, eu tô já imaginando, entendeu? Falei, Mas você vou já pra tinha Brasília. formado, você tava lá na Já. Abrace com quantos mil pacientes já? Eita, deixa eu ver, Jesus. Eu acho, não sei se eram era 3 mil, 4 mil, era mais, eu não me lembro agora, gente. Aí, ó, 3, 4 mil pacientes. Saiu lá de 30 para 3, 4 mil. Não, mentira, de 4, né? Para Porque o 3, 4 aumento, mil. depois você vai crescendo, esse aumento é muito Então, exponencial, né? Do ano pro outro. Foi, Né? nossa. Não, no dia que saiu na mídia da autorização, que tinha saído a liminar. Porque foi assim, a gente entrou na justiça, né? Vamos voltar agora já no tempo de novo. A gente entrou na justiça na época, e aí pouco depois, o pessoal do Fantástico foi lá na Abrace para fazer uma entrevista, né? Fazer um, Nada como uma Globo na sua vida, né? nada como a Globo. E aí eles foram lá fazer entrevista com a gente e tal. E aí a gente falou pra Juliana Girardi, eu acho, se não me engano, ela que foi lá. A gente falou, olha, nós entramos na justiça e a gente tá esperando a qualquer momento, e pode sair ou que sim ou que não, mas a gente tá esperançoso. E aí ela falou, olha, então quando sair, não... Fala pra gente, não tenta não, né? Não espalha a notícia, não. Deixa eu contar pro Brasil deixa a todo ao gente, mesmo deixa a tempo. gente, Aí eu lembro, saiu numa quinta-feira a notícia que tinha sido deferido e tal. Nossa, foi uma loucura, gente. Nossa, eu tava olhando esses dias, né? Tem uns vídeos do dia que a gente recebeu essa notícia, tanto que a gente, sabe, que foi assim uma sensação. E aí a gente ligou, falou lá pro pessoal, né, que tinha saído, e aí eles noticiaram no Fantástico. Na segunda-feira, acho que assim, passou, eu não lembro direito, assim, a quantidade de pessoas, mas aumentou 2.000 pessoas, assim, de um dia, assim, de cadastro. A gente ficou louco, sem saber o que fazer, colocando lista de espera. Porque depois que saiu na mídia, né, tudo aí foi... Aí um dia você tem o número de pacientes que você não teve durante os últimos 4 anos. Exato. E aí o crescimento foi assim, dobrando, triplicando, quadriplicando, entendeu? E aí agora é o que é, né? Essa... É o universo. Mas É e o aí, universo. você tava lá, 4 mil Foi. pessoas, e falou, beleza. Do mesmo jeito que você entrou para uma questão pessoal, você saiu para uma questão pessoal. Exato. E aí eu peguei e falei, vou sair daqui, porque assim, o ambiente lá de uma pessoa tava meio, sabe, agoniante, assim, pra mim. Falei, não, já que minha mãe tava aqui em Brasília, eu queria vir fazer já alguns cursos aqui, aí eu conversei com ela, não, vem embora então. E aí faz assim, você faz o curso, eu vim em outubro de 2019. Aí ela falou, não, vem, faz o curso, porque o curso que eu tava planejando era outubro, novembro e dezembro, aí você volta em janeiro. Eu falei, tá bom. Vim, fiz o curso, aí fiquei janeiro, fiquei fevereiro, né? Consegui. Tô ainda pensando. Pô, eu falei, vou pensar aqui. Aí eu falei, não, vou fazer uma viagem pro Rio, passear com um grupo de amigos, e aí quando eu voltar, a gente organiza para eu poder voltar para João Pessoa. Quando eu tava no Rio, um dia antes de voltar, fechou a pandemia. Pelo amor de Deus, eu preciso voltar para casa. Aí a gente ainda conseguiu, no aeroporto tava todo mundo já de máscara, todos os guichês, toda uma loucura. Aí a gente ainda conseguiu chegar em casa, aí pronto, entrou pandemia, aí fiquei de vez. Entrou em casa e ficou até agora. Aí, adoro. Aí, agora que vem a história que eu mais gosto, que é assim, a beleza. Agora você vai fazer o quê? Outra pivotada de vida. Outra, não, várias pivotadas na minha vida, assim. Aí eu falei, tá, vou fazer o curso aqui, saí lá da Abrace, né, vim pra cá. Mas assim, pelo fato de eu
sempre tá acompanhando paciente, sempre tá orientando pesquisa, porque no último período que eu fiquei lá na Abrace, a minha pasta lá era de integradora científica. Eu tinha me Eu afastado. acho muito chique esse jeito de falar, gente. Minha pasta era de integradora científica. É O meu lugar lá, maravilhoso. minha cadeirinha era de integradora científica, que era justamente o link, né, entre as instituições de ensino, a associação, entre as instituições de ensino, os pacientes, o óleo. E aí, eu peguei, tive muito contato com muitas pessoas, assim, que queriam fazer estudo, saí de lá, mas eu continuei com esses contatos, né? Eu saí da instituição, mas, assim, vários contatos que eu tinha feito nesses 5 anos. O contato é de CPF para CPF, né? Né? Então, aí eu falei, vim pra cá, ainda pensei em ficar um tempo assim, em desistir, não fazer mais, sabe? Falar em abrir mão mesmo, porque foi um período bem complicado, assim, até eu vir pra cá, imagina, pra me reestruturar. Foi do zero, amiga. Não tá entendendo, não. Foi do zero, porque assim, lá, ainda antes, eu tinha o concurso que me garantia, né? Depois que foi aquilo tudo, aí foi nada ao mesmo tempo, entendeu? Então, aí quando eu e-mail o PEC, eu falei, não, então agora que eu vou fazer a minha história, né? Não vai ser apoiado ninguém, nem vai ser ajudando exclusivamente ninguém mais, porque foi uma quebra muito grande, né, na época. E aí eu pensei ainda um tempo aqui em desistir. Tenho um amigo muito querido meu, que inclusive é o presidente da Sul Cannabis, né, que é o Derek. Salvou minha Ah. vida com o João, assim, Nossa, loucamente. maravilhoso, assim. E aí a gente teve uma amizade muito legal depois que eu vim pra cá, né? Então ele já tava aqui, já tava no Goiás há muito tempo, já tinha trabalho de acompanhamento de alguns pacientes. E aí eu liguei pra ele, aí ele sumi, né? Do mapa, assim, ninguém me viu mais em rede social, em lugar nenhum. Aí ele entrou em contato comigo e falou, amiga, o que tá acontecendo? Que eu não te vi mais. Eu falei assim, vou sair dessa vida. Não quero mais, vou desistir, não quero mais me estressar, porque naquela época, assim, já tava num momento que tava na panela de pressão. Já vinha de uma separação e aquilo tudo, e deixar a Abrace pra trás, naquele momento, tava sendo muito difícil pra mim, porque era como se fosse um filho, né, que eu tinha gerado e que eu tinha colocado no mundo e ficou com o pai. É isso. Né? Mas, assim, hoje não, eu já vejo isso de uma forma, assim, de que foi extremamente necessário pra gente desenvolver todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo hoje. Ele de lá e eu daqui, né? Mas, enfim, aí, cadê? Volta. Derek te ligou, Me falou ligou. onde você tá. Ele falou, onde você tá? Eu falei assim, tô desistindo, não quero mais. Ele falou, você tá louca? Você tá louca? Não, essa palavra no teu vocabulário não existe. Olha o que você tem construído, olha o quão você tem sido importante na construção das pessoas, do entendimento das pessoas. Porque eu acho que eu tomei muito nessa posição de conscientização, sabe? De que, olha, é assim, não é daquele jeito, sabe? E aí ele pegou e conversou comigo e falou, não faz isso não, vamos me ajudar na Soul. Ó, que legal. Vamos, você não tá sozinho aqui não. Eu falei, eu tô sozinho, não quero que ninguém faz. E não, você tem uma rede enorme aqui. Nossa, que rede maravilhosa, sabe, Ju? E aí a gente foi introduzindo, foi começando o trabalho. E aí hoje eu sou diretora técnica da Sul Cannabis. Olha que loucura. Isso foi 2020, meio da pandemia ainda. Foi. Ou seja, gente, tem como surgir Fênix no meio de pandemia, é só procurar. Tem. Só dá espaço, na verdade, né? Como é importante esse lance do empreender de forma colaborativa, sabe? Sim. Isso é uma das coisas que a gente fala muito lá na pauta do 55 Lab, fala muito menos aqui, mas que eu acho que eu percebo que tem sido a válvula propulsora de várias das pessoas que estão passando por essas conversas que a gente está tendo aqui no CanqueCast. Que normalmente, assim, a gente tem momentos de alta, momentos de baixa, momentos de dúvida, e normalmente dúvida e baixa são maiores do que os de alta. Com certeza. Né? Acho que é a oscilação normal de quem empreende, né? E da onde É da surgiu? vida normal. Nesse meio do caminho, tô lá na sua Cannabis, da onde surgiu a sociedade? Eita, eu tô falando. Sociedade.
Não é a Sociedade Brasileira de... Ah, sim, a outra associação. Né? Essa ideia foi... São vários filhinhos, cara. Ela tem muitos Mas aí pra já gente vem, falar. já vem na associação bem mais especializada e focada, né? A gente vem mais específico, né? Porque assim, a Soul Cannabis, ela é diferente. Que na verdade eu imagino que essa vai ser as evoluções daqui pra frente. Exatamente, porque Você ter por autoridade, né? Por especialidade. fisioterapia, psicologia, né? E eu acredito mesmo que as pessoas, As elas... patologias se juntarem. Isso, elas precisam se organizar dessa maneira, porque a massa, ela tem voz, né? Então, quando a gente... Então, várias pessoas que estão unidas por um objetivo, um interesse em comum, né? Elas são mais ouvidas do que um ou outro indivíduo que fala a mesma coisa, inclusive, né? E aí, a sociedade, como é que foi? Então, peraí, antes de falar da sociedade, você ia falar alguma coisa da Soul Cannabis, que a Soul Cannabis é diferente. Isso, a Soul Cannabis, ela é diferente da sociedade, da SBUCAN. São diferentes, né? Mas são CNPJs diferentes, associações completamente diferentes. Linhas totalmente diferentes. Isso, com objetivos completamente. Na verdade, eles se complementam, né? Inclusive. Porque a Soul Cannabis, ela vem como uma instituição que faz acompanhamento de pacientes, tem toda aquela parte educativa, de curso de cultivo, de habeas corpus. A gente vai começar lançar agora em outubro o curso de odontologia, né? Que a gente está fazendo justamente a parceria com a SBUCAN, nesse sentido. Por quê? A Soul Cannabis, ela entra mais como um órgão de acompanhamento, de representatividade, futuramente de fornecimento de medicação, e acompanhamento de tudo, né? acolhimento, orientação para prescritores, né? E a SBUCAN, né, que é a Sociedade Brasileira de Odontologia Canabinoide, ela vem como um órgão educativo, instrutivo, ela vem como sendo o elo entre o profissional que quer prescrever e a educação e a instituição de ensino que vai orientar, né, esse prescritor. Ela tem também prescritores disponíveis para os pacientes que querem fazer o tratamento, então, com consulta online, inclusive. A gente vai lançar o site, né? Vai ter lá tudo direitinho para o paciente. Breaking News 2. Vai ser lançado em breve. A gente está terminando os preparativos já finais para lançar o site. E aí vai ter lá toda a parte de acompanhamento terapêutico do paciente, mentoria online para o prescritor, fora que nós somos um órgão de representatividade civil dentro das esferas de autoridade também, né? Vai ter a atualização da RDC, Anvisa. Resolução. Da importação, né? Isso, e da 327. Vai ter atualização de todo mundo. Breaking News 3. Então, tá cheio. Tá cheio de Breaking News aqui. Vai ter agora, vai ter. No final do ano, já tá começando a ter as reuniões, e nós fomos convidados para participar. Mas eu acho que era o período, né? Eles falam que iam rever a cada 2 anos, não era isso? Em 2020. Isso. E assim, a gente tem que se atentar para entrar o que tem que entrar agora, porque daí vão ter mais 2 anos ainda, né? De processo, assim, para ver se realmente tá atingindo e tá, assim, suprindo a demanda. É uma avaliação que eles fazem para ver como que isso foi no mercado e tal. Porque eu acho que, assim, vai ser... É gritante, né? Se pegar de um lado a importação mais de 400 empresas e no outro, na 327, só 18 conseguiram entrar. Mas também, né, gente? O din-din que precisa ter para poder fazer a 327 também não é qualquer um, né? Exatamente. Mas não é barreiras, é porque é justamente o que ela escutou a primeira vez que ela foi lá com o pessoal. É porque o que acontece? Sai da esfera da Anvisa muita coisa. Apesar que a gente queira que seja, não é. Exato. E aí não tem como eles responderem por uma coisa que não é da esfera deles. Sim. Tem que esperar o fulaninho, mas é até o fulaninho, sabe? É muito... Aí fica um jogo de empurra-empurra, Fica um jogo burocrático. não é meu nem poderes. seu, entendeu? Deixa que eu deixo. E aí quem sofre? A gente. Então, agora, quem tem... Aí é a força da organização civil. E é isso. Quanto mais profissional tiver o mercado, mais gente atuando para poder fazer uma pressão de qualidade. Isso, pra fazer a embasada. diferença. Aí a gente... Porque na verdade é mantém isso, a você voz. dá um trabalho mastigado para eles terem coragem de canetar. Exatamente, entendeu? Porque assim, não são eles que vão entender qual é a demanda. Somos nós que estamos na frente, que estamos de fato tratando e entendendo qual é a demanda. Então, é importante que a gente vá lá e tenha o nosso poder de fala também. Falar, não, é assim assado. Como eu falei, não adianta a gente pegar
uma legislação do Canadá, do Uruguai, do Querer adaptar pra Paraguai, cá querer direto. não vai dar certo. Aproveitando, então, já para polemizar, entendendo que as duas RDCs vão passar por essa avaliação, você, como representante de uma associação e de uma associação de pacientes e de uma associação, que é a Sociedade Brasileira é também uma associação de profissionais. Isso. Como é que vocês enxergam essas avaliações? O que vocês acham que tem que entrar? O que vocês acham que tem que deixar de existir? Quais são os caminhos para os próximos 2 anos aí, no seu ponto de vista? Nossa, vamos lá. Vamos treinar para a reunião da Anvisa. Vamos lá. O que acontece? Eu tenho uma visão assim. A gente tem três opções de conseguir o medicamento, né? Aqui no Brasil. 3 ou 4. Importando, comprando na farmácia, através da associação e habeas corpus, né? As resoluções que a gente tem hoje, elas não atendem, de fato, como o que a gente precisa. Porque, na minha visão, se fosse mesmo, né, teria que ser uma para importação e 2 nacionais, né? Uma para a indústria e outra para os clubes, para associações, porque são legislações completamente diferentes, são o aporte financeiro completamente diferente, e é uma realidade no Brasil, entendeu? É isso que eu falo, mas no Canadá não tem, mas não sei o que não tem. Pensando assim, mas realmente não tem, mas no Brasil tem, no Brasil precisa ter, porque foi o modelo que nós nos organizamos. Embora a indústria ela vai entrar, porque isso é um fato e já está acontecendo, e realmente precisa também, porque eles, querendo ou não, eles dão uma certa legitimidade, vamos dizer assim, sabe? Para quem quer fazer o remédio, tipo, embora seja indústria, mas quem faz em casa também dá certo. Então a gente tem uma certa legitimidade nisso. Mas o que eu quero dizer é que a legislação é completamente diferente, sabe? O aporte financeiro é completamente diferente e é uma coisa que precisa ter, porque é uma realidade. Senão fica banda voa, realmente. Você não acha que não é, além disso, não tem uma camada que é adicional, que é que a gente tem uma planta que, na verdade, tem componentes aqui que eles são interpretados como remédio, como suplemento, né? Suplemento, seja ele nutricional, seja ele terapêutico, como partes de indústria, né? E como droga, ok? Quando a gente olha para RDC, para as duas RDCs, pela minha interpretação, eu olho para as duas RDCs e falo, pô, legal, eles estão interpretando um extrato vegetal de cannabis, um como medicamento e o outro como um suplemento, seja ele alimentício, seja ele terapêutico. Entendo essas duas vertentes. Porém, a hora que eu olho para 327, eu falo, putz, aqui talvez tivesse que se ter um investimento até ainda maior. Por quê? E subsidiado, e com subsídios, inclusive, direcionados para pesquisa e análise científica. Porque se eu estou entendendo isso como um remédio, quer dizer que eu estou falando que ele tem que ser direcionado para uma patologia específica, que tem que ter uma posologia específica, uma resposta esperada específica e advertências de efeitos adversos específicos. Então, assim, por mais que a gente saiba que funciona para patologia A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, a gente também sabe que tem vários remédios que a gente compra para dor de cabeça, mas que funcionam também para dor muscular. Porém, ele foi aprovado como quê? Portanto, ele é prescrito como quê? Então, a hora que eu olho para 327, eu falo, pô, se é remédio, talvez aqui tenha que... mas aí tem uma questão de como a RDC aconteceu, né? Porque não foi uma coisa que a Anvisa viu que está tendo evolução, foi tomar uma medida. Na verdade, foi uma pressão pelo número de pedidos, pelos pedidos que você tinha do SUS. Então, assim, você estava tendo um problema financeiro, ele está onerando, e você precisava de uma solução. Sim. Então, na verdade, ele foi desenhado para suprir essa dificuldade. Não foi para ver todos os outros quesitos. É que nem essa coisa que você levantou aqui, toda essa divisão que você vê de mercado, não é o que você vê nas discussões lá dentro. Isso. Eles não fazem nem essa diferenciação. Porque, não fazem essa diferenciação. É a mesma coisa que ela fala, as associações são a realidade. O cultivo de cannabis hoje dentro do país, por mais que seja ainda ilícito, é a realidade. Mas você tem uma vertente
que vem do governo, que vem uma linha utópica, que é o quê? Vamos extinguir tudo isso. Ah, As não pessoas- vai rolar. Mas é a mesma coisa que eu falo do cigarro eletrônico, entendeu? Já é uma realidade que as pessoas usam. Uhum. Aí eles preferem o quê? Não, é proibido no país. Você nem discute Deixa o eu assunto. fingir que não tá acontecendo. Mas é mais ou menos isso, entendeu? Mas é porque eu enxergo, por exemplo, as associações muito mais embaixo de um guarda-chuva, tipo de uma 660, né, com essa autorização de importação e tal. Por quê? Porque, bem ou mal, a associação, eu não vejo, nem nas maiores, condições de fazer um investimento em toda a cadeia de compliance e de produção, desde o cultivo até o tracking de distribuição, que uma indústria farmacêutica teria. E, bem ou mal, é uma forma de dar acesso. Só não consigo nessa hora é onde eu me polemizo com as associações, que é assim, cara, eu tô dando acesso, pode funcionar para várias patologias, mas é tipo um fitoterápico. É do tipo assim, alguém, um maracujina pode funcionar para você, o chá de boldo pode funcionar para você, mas também não pode não. Então tem que ter um acompanhamento. Então tem esse lado do acompanhamento do paciente que eu acho que uma indústria farmacêutica também jamais vai ser capaz de fazer. Então eu olho mais para as associações, para mim faz mais sentido dentro de uma vertente da 660, Por sabe? isso que, assim, a gente tem mais resultado positivo quando o paciente ele está sendo acompanhado pela equipe multidisciplinar da associação, porque geralmente as associações... É como eu falo, assim, foi criada essa cultura aqui, da associação, do acompanhamento através da associação, coisa que a indústria não tem. Então nunca vai ter. Não vai ser ter. rentável. E assim, eu vejo essa discrepância em pacientes que têm a mesma patologia e que têm medicamentos mais ou menos parecidos, assim, só que é claro que o importado é diferente do nacional, mas que possuem resultados completamente diferentes por causa do acompanhamento. Até porque tem essa questão cultural no Brasil de você procurar essas medicinas alternativas, né? Tem lugares aí de coisa espiritual, de cirurgia, tem o pessoal que faz também com outras. Gente, tipos de homeopatia. plantas, Homeopatia desde Então, sempre. assim, tem várias A gente tem coisas. muito isso culturalmente. Né? Então, eu acho que, querendo ou não, as associações medicinais, elas entraram muito dentro dessa vertente também, que é uma questão de acesso. Eu acho que foi uma forma que a gente viu de brechas na lei onde os pacientes conseguiram encontrar o mínimo de proteção jurídica. Foi o caminho que se encontrou aqui no Brasil. Sim. E Eu assim, acho que, desculpa, só para complementar, eu acho que também foi um caminho de entender uma forma de acolher e acompanhar esse paciente, independente de ter só um profissional de saúde, sabe? Porque bem ou mal... Então, mas isso aí já vem muito mais, eu acho que de um cuidado que você vê dentro das associações. É o tipo de atendimento, o tipo de pessoa que se envolve nisso. Então, acho que Mãe, né, bem? é diferente quando você vê aquele pessoal que quer montar alguma coisa só para focar na grana. Você vê que não entra na vibe. e pra O mascarar próprio alguma mercado coisa canábico também. expurga muito bem esse tipo de pessoa. É Mas olha, impressionante. eu vou te falar, eu tenho visto várias associações que trabalham como uma fachada, na verdade, né? É do tipo Tem assim... mais. Vai acontecer toda vez que o mercado vai ampliando, vai ter. Mas é isso, é a falta de legislação sobre. Falta de legislação sobre. Te deixa livre, entendeu? Pra fazer o que não tá escrito. Não tá escrito que pode, que nem que não pode. Você acha que aí, indo lá para a Sociedade Brasileira de Odontologia Canabinoide, Isso. eu vejo que a gente sofre um pouco com... Brasil, né? Falta de estímulo à pesquisa é quase redundante falar. Mas vocês vão ter ou já têm alguma atuação ou alguma iniciativa para buscar angariar recursos para subsidiar esse tipo de pesquisa? A gente Não tá- passou ainda pela cabeça? A gente está agora na fase de estruturação, né? Então, a gente está fechando as parcerias, né? Tem alguns projetos já de pesquisa que já estão em andamento para a gente organizar, fazendo reunião, né? Para organizar a minuta de como vai ser o São mais estudo. 2, 3, 4 anos de trabalho bom aí, né? Tem muita coisa, tem muita área boa, sabe? Que dá para estudar e que, assim, já é certeza que dá certo, já é certeza que tem resultado positivo. A gente precisa documentar, né? Então, é um dos maiores desafios, porque, assim, vencer o preconceito dentro da universidade, colocar a odontologia canabinoide possível, né? Na visão das pessoas. Porque se a gente for parar para pensar na visão de muito médico, já é uma coisa assim, sabe, sobrenatural. Se você virar para um dentista e falar assim, você vai tratar os seus pacientes com cannabis, é outro mundo, sabe? Só que a gente tem a vantagem que o nosso conselho, né? Já falou, vai lá! Vai que é sua, Tafarel!
Vocês sabem quem é Tafarel? Tá bom. Você sabe o que é conselho central? Então, mas a história da Esbucanjo, ela surgiu da seguinte maneira. Eu estava com alguns pacientes fazendo tratamento pela Abrace. Uhum. E aí nós recebemos um comunicado, todos os dentistas, né, eu fui uma delas, que eles não estariam mais recebendo as receitas dos cirurgiões dentistas, porque eles estariam se adequando à RDC 327. Ah, a história da receita especial. Mas nós também temos a receita. A gente também tem E receita aí? do mesmo jeito. Aí essa foi a minha questionamento, né? Eu falei assim, ué, tá, mas calma. Aí me questionaram, falaram assim, olha, não vamos mais receber. Eu falei, ué, mas por quê e tal? Não, é porque agora a gente precisa se adequar à resolução. Que tem tempo hábil para se adequar. Eu falei, não, tudo bem então. Já que a resolução é da Anvisa, eu vou em quem? Eu vou falar com o pessoal lá da... Não vou, eu vou em quem... Vou na fonte. Vou na fonte. Aí eu parei pra pensar, toda a minha vida é estratégia, né? Parei pra pensar, mas como é que eu vou na fonte? Sozinha eu não vou. Se eu porque ninguém rodar vai me baiana ouvir. aqui, não. Se eu rodar a baiana sozinha, ninguém vai me ouvir. Eu vou tentar ir no CFO, pro CFO como instituição acionar a Anvisa, e aí sim a gente vai poder ter poder de briga ou alguma coisa desse tipo. Na cara e na coragem, chamei o doutor Gui Martins, que é dentista aqui também, que inclusive está fazendo um trabalho maravilhoso dentro da odontologia canabinoide. Vai começar um simpósio, vou até falar daqui a pouquinho, vai ter um simpósio online. Breaking 4! Quanto mais eventos tem, é muito bom. É gratuito, né? Online, começa hoje, vai ser hoje, amanhã e depois, só na área da odontologia. Vai ficar disponível? Vai ficar disponível. Então, ó, vocês estão vendo isso depois, então tá disponível. A gente vai deixar o link aí, ó, embaixo no videozinho do YouTube. E aí a gente, inclusive, vai lançar esse local mesmo, amanhã. E assim, pra associação, a gente ainda... Lançamento ainda oficial, não tem. né? O lançamento oficial vai ser amanhã. Olha só, gente, vários breaking news nesse papo de hoje. Olha, muitos. Eu até parei de contar. E aí foi isso. Eu peguei e chamei o doutor Gui, que pra mim, assim, é uma pessoa maravilhosa e tem me ajudado muito. A gente tem estado juntos nessa luta já. Chamei ele, falei, vamos no CFO daqui de Brasília. Vamos conversar com eles e ver o que eles falam pra gente, né, comprar a briga. A gente conseguiu a reunião, fomos lá com o presidente, o advogado. Foi em setembro do ano passado. Foi um ano para Esbucanjo nascer. E aí, em setembro do ano passado, a gente pegou, conversou com ele, explicou a situação, falou, olha, não estão mais querendo receber nossas receitas, não foi só a minha, foi de todos os dentistas. E aí, a gente precisa, porque tem paciente que está ficando desassistido, e está aqui as melhorias, está aqui artigo, estudo, livro, tananã. E eles prepararam um senhor ofício pedindo esclarecimentos para a Anvisa, por parte do CFO, por que os cirurgiões dentistas não podiam prescrever. Ô, gente, pessoal aí, ó, do Conselho de Nutrição, vocês podiam fazer um benchmark com o Conselho de Odontologia, entendeu? Pega a referência. Já até mudaram a RDC, falaram que é profissional de saúde habilitado, entendeu? Pega a referência e vão trabalhar. É isso, e assim, eles compraram a briga da gente, né? Viram que realmente, então, se tem estudo, se tem base, se tem resultado, por que não? E aí fizeram, né, esse ofício pedindo esclarecimentos para a Anvisa, como instituição, né? E aí a Anvisa respondeu com 2 páginas, do começo até o final, falando não tem impedimento nenhum para cirurgiões dentistas prescreverem medicamentos, desde que indicados para a área odontológica. Então, assim, isso foi um ban, né, na cara de todo mundo. Aí a gente pegou, ele caiu na mídia. Aí a Manu, da Informacan, sabe? Tava aqui semana passada. Maravilhosa. Ela já correu, eu falei, Manu, vamos conseguir uma entrevista com o CFO, tem que saber o que o CFO fala. Aí ela foi lá e conseguiu, ele falou na época com o tesoureiro do CFO, e aí ele foi esplêndido na resposta da entrevista, sabe? Falou, não, se tem indicação como, por exemplo, analgésico, anti-inflamatório, e nós dentistas temos essa indicação, né? A gente prescreve analgésico, anti-inflamatório, opioide, benzodiazepínico, a gente prescreve tudo isso. Por que não a cannabis se tem indicação? A gente tem coisas piores, né? Né? Coisas muito, muito mais tóxicas que podem ocasionar parada, sabe? Assim, coisa que a cannabis Opioide, chega, gente, né? é isso, ponto. Que a cannabis não chega perto, né? E aí ele foi muito feliz na entrevista. E em
endossou, sabe, a nossa participação, assim, dentro da terapia canabinoide. E ele que vai abrir hoje o simpósio. Oh, babado! Tem um representante do CFO abrindo o simpósio de odontologia hoje. Desculpa então, hein? E aí, assim, bom entender que por parte dessas pessoas, eles estão vendo seriedade no nosso trabalho. Porque desde o início é isso, né? E, assim, uma outra coisa que eu falo para todo lado que eu vou, tem que ser uma matéria da faculdade. Eu não vou sossegar enquanto eu não ver Você quer saber o que eu acho dentro bizarro? da faculdade de odontologia. Coisa que eu acho mais bizarra é hoje você entra em qualquer grade de graduação para a área da saúde, eles vão lá e falam de todos os sistemas. Cadê o sistema Não endocannabinoide? tem. Gente, já tem 30 anos que descobriram. Por que não colocou ainda aqui? Era pra ser dado, sabe aonde? Meu filho estudou esses dias, no 6º ano. Era pra ser lá, sistema circulatório, sistema endocannabinoide, sistema respiratório. Pois é. Sabe? Porque é um sistema vital. Então, é inconcebível. Perguntei pro meu professor, né? Falei, já anatomofisiologia. Falei, vem cá, por que não Mas tá ele? isso Porque na- não é anátomo nem fisiologia. Eu falei, como não? Como não? Mas isso no estudo internacional, essas coisas, eles já introduzem, por exemplo, em outras escolas de outros Isso países. Tem faculdade disso. Tem faculdade Sim. só para isso. Para estudar sobre os mecanismos, as implicações. Ensinam como o indivíduo trabalha de todas as formas com a cannabis. Seja no empreendedorismo, seja dentro da saúde. Não, mas dentro das grades de escolas de Sim, já saúde tem. fora, já tem. Já é abordado. Já, porque é uma realidade, Fernando. Como é que um médico, por exemplo, vai tratar isso, ou sei lá, sem conhecer? Não existe. Doenças é mais pro autoimunes, pessoal sem ver- conhecer. É para o como? pessoal ver discrepância mesmo, É. né? Total. Agora, você vê que assim, não é um mar de rosas, né? É um movimento de... Tá mais pra montanha-russa, né? Tá. A montanha-russa do Hopi Hari, aquela que sai pra fora, assim, volta. Para quem tá pensando... Porque, assim, aqui a gente fala com a galera Dicas que tá finais. na escola de reempreendedorismo, né? Então, assim, ou é uma galera que tá pensando em empreender, ou que tá nessa fase de tô construindo as bases alicerces, ou já tá naquela fase de, já fiz, deu errado, tô voltando. Dicas para esse povo. Primeiro, é você entender qual é a sua aptidão na vida, sabe? Nossa, aí Não, descobri seu na vida. propósito, vai lá. Exato. Porque assim, a cannabis ela te dá a oportunidade de trabalhar Com qualquer coisa. qualquer coisa. É um mercado muito novo. Começa com a Muito. terapia. Começa com a terapia, assim, começa entendendo, sabe? Qual a composição dela, o que ela causa no seu organismo, aonde que ela vai, quando você toma um determinado medicamento, quando você fuma, porque é diferente. É diferente a taxa de absorção no organismo é diferente quando você inala do que quando você toma, do que quando você gruda na pele, quando você faz a administração via retal. É diferente a taxa de absorção. Então, conhecer quais os efeitos no organismo é o primeiro passo, assim, para você entender o que você quer usar, para onde que você quer levar isso. O que você vai... Você tem esse conhecimento, você vai usar com o quê? O que você gosta de fazer? Eu tenho um amigo que ele é masterchef, assim... Foi para São Paulo, trabalhou em Ilhabela. É um dos melhores cozinheiros masterchefs que eu conheço. E ele é um exímio cultivador. Vamos juntar as duas coisas, amigos. Chama a Conversei com gente. ele hoje. Eu falei assim, o que falta? Medo. É o que paralisa realmente as pessoas. A primeira aula do Fernandinho É na o escola de medo, empreendedorismo. sabe? É o medo. É assim, o receio, assim, pô, mas vou, cara. Aquela quebra cultural que você mesmo teve que fazer anos atrás, Você tem né? que fazer, exato. Porque você vem de uma cultura achando que é errado, é muito difícil você virar essa chave. Exato. Eu acho que Mabi vai ser... E assim, Total. antes de entender, para saber como você vai trabalhar, tem esse lance, sabe, de quebrar o preconceito, desmistificar isso dentro de você. Porque a partir do momento que você tá falando assim, olha, eu acredito nisso, mas ali lá no seu âmago, no fundinho, você Ainda tá com ainda medo? tá acreditando o contrário, não tá no ponto ainda, Uhum. sabe? Entenda a tal ponto que você não tenha dúvidas do que você tá fazendo.
Que você não tenha medo de sair do armário, Não, né? que você É não tem. isso. Eu acho que é esse ponto que eu tô hoje já, sabe? Assim, eu já tomei tanto na cara, assim, de preconceito, de pessoal olhar pra mim, estigma, sabe? De tatuagem, por eu ser dentista. Aí, às vezes, eu chego... Eu faço questão. Eu trabalho com odontologia domiciliar e aqui em Brasília as pessoas que estão dentro das casas são pessoas que têm poder aquisitivo bem grande, né? Assim, até grande. E aí, como eu trabalho muito com a população idosa, eu às vezes vou com uma blusinha cavada assim, lá eu ponho meu jaleco, ponho meu paramento inteiro. É outra pessoa, né? Você vira um ET. A Andy, sem paramentação, é uma Andy completamente diferente paramentada, mas não deixa de ser a mesma pessoa. E assim, às vezes eu faço isso por De propósito. de propósito. As pessoas precisam me respeitar pelo meu trabalho, não porque pelo que eu gosto de fazer, desde que não atrapalhe. O meu trabalho não é responsabilidade do que eu tenha, sabe? Mas eu acho que esse é o primeiro ponto. É conhecer o que você tá querendo trabalhar, se conhecer a tal ponto de ter essa quebra, ter essa virada de chave. Depois disso, o que você colocar a mão com o que você for trabalhar em relação a isso, vai dar certo. Massa demais. Hashtag fica a dica, hein? É. Saia do armário. Saia do armário. Normalize. Normalize a conversa. E assim, também eu acho que vale a pena colocar uma pitadinha aí. É entender que as coisas não acontecem de um dia para o outro, né? Imagina esse processo de sair do armário, normalizar e tal. Eu vivo isso muito com os meus pais. Imagina, quando eu voltei para Brasília em 2014, né? 2014? 14. 2014, 2015. Até eu falar que, olha, ele usa cannabis, ele usa maconha, ele é ativista. Outra, tem uma empresa cultiva. É assim, ó, foi uma curva, assim, ó, peraí, deixa eu ir contando aos poucos, e hoje meu pai e minha mãe fazem o tratamento, e hoje eles falam, nossa, muito obrigada. Melhor coisa da Foi a vida. melhor coisa, mas ali também foi mais do que uma vida, né? De Sim. 2014 para agora. Então, assim, as coisas também não acontecem de uma hora para outra. E assim, isso também, essa quebra também aconteceu dentro da minha família, porque como eu falei, a minha mãe, ela me ensinou a vida toda aquilo lá que eu falei. Então, assim, do nada, eu falei, mãe, tô trabalhando com maconha. Ela, o quê? Eu não acredito. Não, gente, eu peguei minha mãe chorando já. Não põe isso aí ao vivo, não. Peguei minha mãe chorando. Ai, meus 4 filhos são maconheiros. Eu falei, me poupe. Podia estar roubando aí, matando, destruindo. Você tá chorando porque nós somos maconheiros. Vocês maconheiros, mas vai te dar orgulho na vida. Você vai ver. A maconha que vai... E assim, hoje em dia minha mãe faz tratamento, assim, ela toma. O meu pai, ele tá vivo hoje por conta do tratamento com óleo. Tá? Porque ele teve um infarto há um tempo atrás, ele teve que colocar aquele marca-passo. Ele chegou a 18% da capacidade cardíaca dele só. Nossa. E aí, ele agora aumentou um pouquinho, tá com 20%, mas o médico dele falou pra mim, falou assim, olha, o que tá segurando é o óleo. Porque, assim, o organismo dele trabalha no limite. Né? Então, infecção de urina... É um problema. É óbito. 20%? De débito cardíaco. Aí ele falou que vai, então, ó, falta tudo, viu? Falta água, falta comida, não deixe faltar o óleo. Eu falei, oxe, deixa comigo, doutor. E aí, não falta, sabe? Minha avó sofreu um AVC, paralisou a parte esquerda todinha do óleo, do corpo. Desde que ela teve o AVC, eu entrei com óleo escondido na UTI, já. Da roupa, assim. Ela toma também e já recuperou praticamente tudo. Ela é artista plástica. Nossa. Ela não consegue ter a mesma destreza para pintar, mas ela consegue pintar, né? Então, qualidade de vida que... Nossa, não gosto nem de pensar se não tivesse. Meu remédio. Então, é uma coisa que não é só uma bandeira que eu levanto, eu vivo isso mesmo. Eu acredito de verdade no que eu prego, assim, no que eu levo para as pessoas. Tá dentro da minha casa, na alimentação da minha família, na pomada, dentro com a minha mãe, com meu pai, com minha avó, com meu filho, sabe? Porque realmente é uma planta, assim, que é uma planta de poder, inicialmente, com energia feminina transbordante, sabe? Vou falar mesmo que é isso, sabe? A energia feminina é uma energia curadora, é uma energia transformadora, sabe? Foi até legal a participação que eu fiz agora na Chapada dos Veadeiros, né? No Festival Ilumina, que foi uma mesa com 3 mulheres, que foi eu, a doutora...
só mulher, assim, Só que... master, sabe? Eu, doutora Carolina Nossetti, a aluna Vargas, e assim, a gente rompeu a bolha de um jeito. E é importante isso, sabe? A força feminina dentro desse universo canábico, né? Ele tem se mostrado muito forte, porque as mulheres, elas são conhecidas pela transparência, pela fragilidade, pelo amor, pelo cuidado. Nós não estaríamos nisso se realmente não fosse isso. Por ser pé no chão, né? Não tô assim descredibilizando, sabe? Tipo, sexo masculino de forma alguma, porque eu acho que tudo é o equilíbrio, é o yin e yang mesmo. E assim, são as energias, elas têm que estar em conjuntas, né? Mas a energia feminina, a força que a mulher tem nesse sentido assim de luta, de não ter medo, de botar a cara mesmo para fazer, é importante para a gente estar conseguindo tendo as conquistas que a gente está tendo, né? Então esse rompimento de bolha lá com essas mulheres foi muito muito legal, porque a gente conseguiu conversar com as pessoas, levar sobre a informação sobre a planta, sobre os tratamentos e os possíveis tratamentos e patologias, e a maioria das pessoas lá não conhecia. Nem tinha ouvido falar, né? Na Chapada dos Veadeiros. Então, num festival assim que é um festival que já tem história, né? Quando a gente perguntou, a maioria das pessoas levantou a mão com que nunca tinham tido contato. E foi legal, porque através da nossa experiência, né, do nosso relato, eu ouvi senhores saindo dali e falando assim, olha, eu nunca considerei isso na minha vida, mas a partir de hoje eu quero, porque eu tenho dor, que eu não consigo dormir. Então, jogar essa sementinha de curiosidade, né, e tem sido muito importante para nós mulheres, que a nossa força, querendo ou não, a nossa voz, ela é levada assim em consideração, né, por tudo que a gente representa. E tá nisso, né? Tá de uma certa forma assim à frente, colocando a cara. É muito gostoso. Porque, assim, mesmo devagar, a gente tem visto a mudança acontecer. Né? Fazer parte disso é maravilhoso. Dá trabalho, mas é bom, né? É tipo ser mãe. Tipo ser mãe. Vou usar uma frase que vocês podem guardar. Padecer no paraíso. Isso. É a frase. Muito legal, muito legal. Valeu, Andy. Eu que agradeço. Foi ótimo. Obrigada. Eu espero que no próximo a gente vai aos poucos afunilando alguns assuntos. E aí no próximo eu queria muito que a gente falasse um pouco mais sobre essa atuação da Sociedade Brasileira de Odontologia Canabinoide, porque tem muita gente que está aqui na escola de empreendedorismo, de reempreendedorismo, porque já atua, já tem as suas clínicas, já tem os seus Na verdade, tem pacientes. muita gente querendo montar clínica, fazer coisa, tá uma coisa está surgindo, até porque clínica eu acho que só tem uma ou duas ainda. Isso, focadas nisso. Que eu acho que seria legal depois, daqui a um tempo, daqui a uns 2 meses, então a gente afunilar esse assunto, que ainda dá tempo de lançar oficialmente e ter mais história para contar. Vamos sim, é porque assim, é tanta coisa, né? E aí, pra gente contextualizar, sim, mais ou menos o porquê que eu hoje cheguei aqui, eu acho que é importante a gente falar mesmo, assim, do que aconteceu, quais foram os obstáculos, que foram muitos obstáculos, para hoje em dia chegar e falar, não, a gente precisa criar uma sociedade. É isso. Porque sozinho, CPF, a gente não ganha muita coisa, Não é sabe? nada, né? Pode ser 2 pessoas com CPF e 2 pessoas dentro de um CNPJ. Vai ter mais. Vai ter peso muito mais do CNPJ. A questão de você ter personalidade jurídica para fazer as outras coisas burocráticas faz muita diferença. Total. Né? Então a hashtag fica a dica, gente, que a formalização é importante. Andy, obrigada de novo Eu que por agradeço. ter disponibilizado o tempo. Galerinha, obrigada. Vocês são demais. Beijo, Fotinhos. E é nóis, fotinhas.